E se eu te dissesse que a tua maior dor pode esconder o teu propósito de vida? Acredita, a minha também escondia. Talvez a inspiração que procuras hoje esteja nas pequenas coisas do teu dia-a-dia, nos gestos simples, nas pausas ou até naquilo que te desafia hoje. Bem-vindas a mais um dos nossos bate-papos e se é a tua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Hilda Rosa e este é o nosso cantinho de reflexão, bem-estar e crescimento pessoal. E quem está aqui há mais tempo, claro, já sabe o que é que fazemos e o que é. Respiramos juntas, pensamos juntas e aprendemos a viver a vida com muito mais leveza. Sabes, houve um tempo em que eu também me senti perdida, passei por perdas que me deixaram sem chão e sem direção. Mas foi nesse tempo que eu comecei a perceber algo diferente. Foi aí que comecei a olhar para dentro, a tentar entender o que Deus queria me mostrar com tudo aquilo. E percebi algo na minha história. Não era muito diferente da história de Isaías. Ele também viveu um tempo de incerteza e perda. Mas foi exatamente nesse tempo que Deus o chamou. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Porque às vezes é no momento em que tudo parece desabar que Deus começa a revelar o propósito que estava escondido na nossa dor. Em Isaías 6 encontramos uma história que fala sobre a presença e o chamado. Houve aqui o que diz já nos versículos 1 e 2. Estamos a ler Isaías 6. Então no versículo 1 e 2 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, e ouvi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Na 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Quem não sabe o que são serafins? São os anjos. Olha, este início é mesmo muito forte, não é? Mesmo num tempo de perda, a morte de um rei, símbolo da estabilidade, Isaías vê o Senhor. Pensa comigo, quantas vezes na vida tudo parece ruir? Pode ser um emprego, ou uma relação, ou um plano, mas no meio disso Deus continua lá firme, no trono, certo? Às vezes não o vemos logo, verdade? Mas Ele está lá. Sabes, aquele momento em que tudo parece que tudo parou à tua volta, mas vem uma calma inexplicável. Um versículo que lês e que te acalma o coração. É Deus a lembrar-te, eu ainda estou aqui, meu filho, minha filha, acalma-te, estou aqui. E já no versículo 3, podemos ler assim: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha, mesmo quando tudo parece escuro, a glória de Deus continua espalhada por toda a parte. Tudo isso é glória de Deus nas coisas mais simples. É bonito perceber que mesmo em tempos difíceis ainda há motivos para agradecer. Agora ouçam o que diz nos versículos 4 e 5. Diz assim: 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías sente-se pequeno e indigno. E quantas vezes também nós pensamos: já falhei demais, não sou capaz, Deus não vai querer saber de mim. Mas é justamente aí que Ele nos quer, quando reconhecemos que sozinhos já não conseguimos. É quando baixamos a nossa guarda que Deus pode agir. Talvez o teu ai de mim hoje seja aquele momento em que percebes que já não consegues fingir que está tudo bem
E é nesse instante que ele começa a restaurar. E nos versículos 6 e 7 diz isso mesmo. Escutem com muita atenção. 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Ora na 7. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expelado o teu pecado. Pessoal, este momento é muito forte, não é? O toque da brasa dói. Olha, eu já me queimei a cozinhar ou a passar a ferro, e dói. Quem nunca? Mas este queimar é espiritual. Ele purifica. E às vezes é assim na nossa vida também. Há coisas que doem, uma perda, uma decepção, mas é nesse processo que Ele está a limpar, a curar e a preparar um novo caminho. O toque de Deus nem sempre vem como fogo de artifício, verdade? Vem com silêncio, com paz, com leveza, com uma coragem nova de tentar outra vez. E no versículo 8 continua, e olha, este é muito forte, e nem sei se vocês estão assim tão preparadas, mas escutem, eu vou ler na mesma. Bora lá, continuemos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui tudo muda, pessoal. Isaías passa da dor à missão. Depois da dor vem o quê? Vem o propósito. Depois do luto vem o quê? Vem o chamado. E talvez seja isso que Deus quer dizer-te hoje. Eu sei o que te foi tirado, mas ainda há algo em ti que quero usar. O teu eis-me aqui não precisa de ser perfeito. Não. Pode ser um passo pequeno, recomeçar, cuidar de alguém, acreditar outra vez. Mas é esse sim que abre o caminho. E já agora, para finalizar, eu quero ler o versículo 9. Escutem muito bem. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de facto e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Ou seja, Deus não apenas chama, Ele envia, certo? E é aqui que o nosso propósito ganha vida. Quando deixamos que a dor nos ensine, ela transforma-se em quê? Em voz. E a nossa história passa a ajudar outras pessoas. E vocês perguntam: Ok, Hilda, mas o que tem a ver Isaías com a tua história? Muito bem. Pois quando eu fiquei sem direção, ajoelhei-me e perguntei: E agora, Deus? Onde está o meu caminho? E foi neste o meu eis-me aqui, no meio do meu vazio. Pedi a Deus aquela direção. Ele primeiro me guiou para ser cuidadora de idosos, como toda a gente aqui sabe. Depois senti aquela instrução clara para este canal. Hilda, se queres gravar, grava. Ok, mas espalha a minha palavra. Ou seja, eu comecei isto aqui, o que faço hoje diante das câmaras, porque houve um chamado. Foi a resposta mais satisfatória ao meu propósito que ele me deu. Olha, e se esta mensagem hoje falou contigo, deixa-me saber aqui nos comentários com a frase: Eis-me aqui. Partilha também como Deus te tem falado no meio dos teus recomeços, porque neste cantinho é isso que fazemos. Refletimos juntas, choramos um bocadinho, mas no fim saímos muito mais leves, com o coração a brilhar e carregado de fé. E já agora, deixa o teu like, partilha com alguém que precisa ouvir isto. E se ainda não está inscritas, inscreve-te assim no YouTube, entende que vale a pena espalhar esta luz. E ajuda-me a espalhar o eis-me aqui. E lembra-te, há sempre um propósito, mesmo que quando só vês a dor. Deus vos abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito, muito, muito grande e até à próxima terça-feira. Tchau, e desculpem de estar assim tão fanhosa, mas eu hoje estou ligeiramente um bocadinho constipada, mas faz parte.
Tá tudo bem? Um beijinho, que Deus vos abençoe. Tchau!